Você já idealizou um mundo perfeito? Como seria esse mundo perfeito na sua cabeça? Então vamos lá, capítulo 22 hoje de Apocalipse. Ler, ouvir, atender, colocar em prática. Este é bem-aventurado, este que procede dessa forma. E aí ele fala assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo a quem me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Ou seja, não guarda, não cele, não deixa lá quietinho. Pelo contrário, é para falar, né? Aqui está entregando a mensagem que deveria ser passada à frente. Não só por João, porque a partir do momento que a gente tem conhecimento dessa palavra, assim como ele transmitiu, nós devemos transmitir, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, e vocês também devem fazer, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração, é isso, que quando a gente aprende algo que faz toda a diferença na nossa vida, a gente tem que transbordar aquilo. Isso se chama amar ao próximo. Porque se eu recebo algo bom e guardo só para mim, não estou amando o próximo, não é mesmo? Aí fala assim, ó, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aqui nesse versículo 11, às vezes a gente lê e não entende, mas aqui é porque, infelizmente, existem pessoas que, por mais que a gente fale, que por mais que a gente tente, essa pessoa já decidiu pelo lado de lá. E uma vez que ela decidiu, ela está com o pé firme lá e vai continuar sendo injusto, não vai dar ouvidos. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Porque Deus só quer do lado dele aqueles que o amam de verdade. E ele só quer do lado dele aqueles que de fato querem estar, né? Nós, como humanos, a gente quer alguém do nosso lado obrigado? Só quem tem problema de cabeça, né? Porque a gente quer do nosso lado quem nos ama de verdade. Porque se for por obrigação, não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu mesma, se eu peço alguma coisa para alguém fazer, que eu vejo que a pessoa vai reclamando, eu falo, não precisa, pode deixar, eu vou. Por quê? Porque se não é de bom grado, de coração, não faz sentido, gente. Deus é a mesma coisa. Então, esse versículo aqui é justamente mostrando que só vai estar do lado dele quem realmente o ama, quem realmente entendeu o seu amor, quem realmente quer viver neste lugar, né? E aí, no 12, ele vem falando, ó, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí aqui a gente pode ver o seguinte, que de fato a salvação é um dom gratuito de Deus, porque só foi possível a partir da entrega de Jesus na cruz por nós e da nossa aceitação, né, dele como nosso Salvador. Porém, cada um vai receber um galardão. E aqui sim é conforme a obra de cada um. Porque às vezes tem pessoa que fala assim: ah, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador e pronto. Aí vive uma vida medíocre, sabe? Assim, no sentido de que não faz nada para levar à frente a palavra de Deus, sabe? Ela vive uma vida correta ali, né? Obedecendo ali os mandamentos, mas não faz esforço nenhum para tentar trazer o maior número possível de pessoas para o time do bem. E essa pessoa vai receber o galardão que merece, né? E aqueles que entendem que aquilo que é bom para a gente também transmite para o outro e começa agora a falar do amor de Jesus, a falar como foi alcançado por este amor. Não é assim quando a gente está apaixonada,
está apaixonado, a gente não fica com um sorriso de orelha a orelha, e sempre que tem oportunidade a gente está falando e contando e dividindo ali a alegria. É dessa forma, gente, que deve ser o nosso amor por Deus. Porque senão, não é amor, né? Porque a gente fica entusiasmada quando a gente percebe. Eu lembro do entusiasmo da Magda, quando nós chegamos nesses capítulos. Ela falou assim: Jô, o meu mundo perfeito existe. Olha aqui meu planeta cor-de-rosa. Que coisa linda, sabe? Então é dessa forma que a gente deve proceder. E aí ele vem falando, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Esse versículo aqui é carregado de significado. Mas tem muita coisa que ainda não dá para transmitir, porque é algo que, para entender, você tem que estar com aquela intimidade, como eu falei com ele, e ele vai se revelando a nós, trazendo ali toda a compreensão de cada palavra. Mas eu fiz um breve comentário sobre esse versículo lá no primeiro vídeo da série. E aí o 14 vem falando assim, ó, bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Note que aqui só vai ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas quem cumprir com os mandamentos. Lembra do resumo? Vamos colocar aqui só o resumo, porque ele cobre todo o resto, porque se a gente cumprir esses dois que Jesus deixou como resumo, todo o resto a gente vai estar cumprindo. Por quê? Porque é impossível quem ama a Deus sobre todas as coisas, quem se ama da forma correta e aí vai amar também o próximo do jeito certo, possa cometer qualquer um daqueles outros erros que lá nos mandamentos vem falando que não é para fazer. Não é mesmo? Então, colocar a Deus em primeiro lugar, o pontapé inicial para tudo na sua vida, para que tudo dê certo, para que você vá morar nessa cidade, né? E colocá-lo em primeiro lugar é dar a ele a devida importância, não é deixá-lo para depois, não é deixar para procurar ele só quando precisa, só quando sobra tempo, não. Primeiro é primeiro. E aí vai falando assim, ó, lá no 15, ó, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. E aí, aqui de novo, eu falo que, como eu falei lá quando eu li o capítulo 21, que lá também vinha descrevendo, né, as pessoas que não estariam lá, que eu leio isso aqui e não me preocupo, né? Não me preocupo em relação a mim, mas eu tenho que me preocupar em relação a quem está do meu lado, que muitas das vezes está vivendo uma vida no erro, porque não teve alguém para falar dessa cidade maravilhosa que um dia ele pode morar. Caso ele agora pare para olhar para o Pai Celestial, para que ele possa ser alcançado por esse amor, para que ele se converta daquele mau caminho. Então, nesse sentido, a gente deve olhar com atenção para evangelizar quem está à nossa volta. Mas lembrando que muitas das vezes a gente vai falar uma, duas, três e a pessoa não vai querer. Aí você deixa ele. Porque quem convence também o homem do pecado, do erro, é o Espírito Santo. Não é o nosso papel convencer. O nosso papel é apresentá-lo, mostrar o amor dele, mostrar a cidade santa, a perfeita cidade onde um dia iremos morar. E aí, quem vai convencer é o Espírito Santo? Mas se o Espírito Santo olhar e ver que ele já se decidiu que ali não há chance de arrependimento, aí vai ser daquele versículo que fala que aquele que é injusto vai se tornar mais injusto, né? Aquele que é sujo vai se tornar mais sujo. E aí, infelizmente, não há nada que a gente possa fazer nesse sentido. Mas não podemos deixar de falar, de fazer a nossa parte. Uma vez que fizemos a nossa parte, aí sim podemos descansar o nosso coração em relação àquela pessoa. Do contrário, não. Nós temos responsabilidade de transmitir a palavra de Deus em outras partes aí da Bíblia. Se eu não me engano, Paulo vem falando sobre isso, né? De repente, mais para frente, aí eu venho trazendo sobre isso. E aí, vem falando lá no 16 assim, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandente estrela da manhã. Aqui fazendo menção, porque se você for olhar a genealogia de Jesus, ele veio da mesma que Davi, e isso já é da promessa lá, né, no Velho Testamento. Então, aqui é para confirmar, né, a promessa, a profecia lá de trás. E aí no 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede diga, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. É de graça, gente. É de graça porque o preço já foi pago. Tudo que a gente precisa fazer é aceitar, é entender este amor e passar a viver a partir dele, que a transformação acontece no nosso ser. Aí no 18 vem falando assim, ó, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aí eu paro aqui, porque os outros dois eu já li lá no início, né? Então aqui tem uma coisa bem séria, que justamente aqui está falando que aquele que ou tirar ou acrescentar, né, vai ter consequência. Porque aqui é um recado de Deus para nós, onde ele vem demonstrando todo o seu amor, onde ele vem nos mostrando que sim, existe um lugar perfeito para que a gente possa viver em harmonia. E aí, se alguém vem distorcer, tirar, acrescentar, Deus está falando. Essa pessoa vai sofrer consequências, né? Então, que a gente tenha muita responsabilidade ao transmitir a palavra de Deus. Que a gente possa entender que isso aqui é algo muito sério. É algo muito sério. E aí, depois de ler sobre tudo isso aqui, né? Aí, talvez você fale assim, nossa, mas é lógico, né, que quando a gente lê tudo isso aqui, quem não gostaria, né? Se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, você quer se mudar para um lugar onde não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais traição, não vai ter mais preocupação com o alimento do dia seguinte, não vai ter mais doença. Você quer ir morar neste lugar? Qual seria a sua resposta? Bom, eu acho que só se a pessoa tiver mesmo um problema ali de cabeça, né, não tiver o juízo em perfeito estado, para ela falar ou não, não é mesmo? Porque diante de uma pergunta dessa, né, se você quer viver num lugar de forma despreocupada, feliz o tempo todo, numa vida perfeita, harmoniosa, com amor, é claro que todo mundo vai responder, eu quero viver num lugar desse, não é mesmo? Eu tenho certeza que todos vão responder que sim, eu quero viver num lugar desse, né? Mas aí de repente você fala assim, mas o que que eu tenho que fazer para ir viver num lugar desse? O que que precisa pagar para ir morar neste lugar? O que que a gente precisa fazer? E aí, isso vai ser tema do próximo vídeo, né? Porque aqui, ó, o livro de Apocalipse, gente, ele traz um excelente resumo de como devemos viver para que a gente alcance tudo isso, né? E eu espero que você tenha ficado aí com seu coração bem alegre, saltitante, assim como a Magda ficou lá quando a gente leu juntas ali esse capítulo, esses 2 capítulos, e que ela se deu conta de que o mundo perfeito que ela sempre idealizou na mente dela, sim, ele existe, ele é algo que a gente pode alcançar, e eu gostaria que você não só retesse, né, assim como o anjo falou lá com João, não cele esta palavra, porque o fim está próximo. E aí eu vou te pedir, não guarde essa palavra só para você. Transmita ela, aquela pessoa que às vezes você sabe que está sofrendo, está passando por uma situação difícil na vida, às vezes sendo traído, às vezes desempregado, enfim, alguém que está precisando de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que
traga alento ao seu coração. Mande para essa pessoa, não retenha só para você, tá bom? E aí, não se esqueça também de deixar um like, de deixar um comentário se assim você sentir no seu coração. Se não for inscrito no canal, não deixa de se inscrever, ativar ali o sininho para estar recebendo aí as notificações, né, quando eu coloco os vídeos aqui no canal. E também não esqueçam que a playlist vai estar sempre aqui debaixo do vídeo, onde vai estar na ordem aí. Esse é o segundo vídeo aí da série, como eu falei. E vejo então vocês no próximo vídeo, trazendo aí a resposta para a pergunta: o que que a gente precisa fazer para ir morar neste lugar maravilhoso. Fiquem com Deus e até lá.